Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o índice de saturação da transferrina. Vou explicar melhor o que é essa tal de transferrina aí, essa proteína, para que ela serve, qual a sua relação com a hematologia ou com o ferro, tá? Então vou fazer um panorama geral sobre essa proteína, beleza? Primeira coisa, o que é transferrina? Transferrina é uma proteína, é a principal proteína que a gente chama que é ligante de ferro circulante. É uma proteína que faz transporte de ferro, tudo bem? Por isso que vem esse nome aí, transferrina, tá? Uma proteína importante no transporte de ferro. Professor, tem só essa proteína relacionada com o metabolismo do ferro? Na verdade, não, tudo bem? A gente tem, por exemplo, ferritina, que é uma proteína muito importante que faz mais o armazenamento, transiderina, entre outras, tá? Qualquer dia a gente grava um vídeo sobre metabolismo do ferro e a gente fala sobre absorção, sobre a fixação do ferro, a transformação lá dentro da hemácia, fixação da hemoglobina. A gente explica melhor sobre esse assunto, fala até inclusive sobre algumas anemias carenciais. Se você quiser, deixa aqui o comentário no vídeo, porque daí a gente coloca na nossa lista de produção de conteúdos dentro do IBAP Curso, beleza? Então, continuando, as concentrações aí dessa transferrina estão relacionadas à capacidade que o nosso organismo tem de ligação total do ferro que a gente tem no plasma. Então, de maneira resumida aí, quando a gente tem deficiência de ferro, a gente tem uma saturação menor, ou seja, a proteína está lá para ligar o ferro não está no organismo, sobra espaço, tudo bem? Então, quanto menor a saturação da transferrina, menor a quantidade de ferro que a gente tem no nosso organismo, tudo bem? A saturação normal aí, só para a gente saber, o valor de referência, né? Ele varia um pouco, tá? Conforme os laboratórios, mas e também homens e mulheres também têm valores um pouco diferentes, mas resumindo, é de 20% a 50%. Por que isso, professor? Porque mais ou menos um terço, aproximadamente, da transferrina contém ligações aí com os ferros, estão saturadas. Então, sobra espaço ainda na transferrina para ligar mais ferro, porque é exatamente esse o processo de transporte. Se tiver faltando ferro, sobra mais espaço na transferrina e a saturação dela é menor ainda. Então, o normal, 20% a 50%. Deficiência de ferro, uma anemia ferropriva, por exemplo, ou ferropênica, a gente tem a saturação em torno de 15%, mais ou menos. Então, quanto menor o índice de saturação da transferrina, ou a capacidade aí de saturação da transferrina, quanto menor esse valor, essa porcentagem que a gente diz, menos ferro no organismo a gente tem, resumidamente, tudo bem? Agora, e se eu tiver o inverso, professor? Se eu tiver excesso de ferro no organismo, por exemplo, sei lá, uma hemocromatose, um estado de sobrecarga de ferro no organismo, o que vai acontecer? Essa saturação, que era de 20% a 50%, vai aumentando aí para 50%, 60%, 70%, em alguns casos, até 100% em algumas doenças hereditárias. Quer dizer, tem muito ferro dentro do organismo e isso também não é legal para o nosso organismo. Lembrando que a gente tem valores de referência para mostrar que valores muito altos ou muito baixos são prejudiciais ao nosso organismo, basicamente. Muito baixo deixa de sintetizar os elementos aí do nosso sangue, por exemplo. No caso, por exemplo, a hemácia, tá? Então tem menos formação de hemácia, de hemoglobina, né, especificamente. E aí o paciente pode desenvolver uma anemia, como a gente já citou para você. O oposto, se tem muito ferro, o paciente acaba acumulando essa substância, tendo processos oxidativos e outras complicações que a gente pode conversar aí num outro vídeo. Se você quiser, escreve aqui, ó. Professor, fala sobre anemia ferropriva. Professor, fala sobre hemocromatose. A gente coloca aqui na nossa lista de produção de conteúdo e a gente grava um conteúdo especificamente para você aqui no IBAP Cursos, beleza? Então, resumidamente é isso. Diminuiu a saturação de transferrina, menos ferro no nosso organismo, tá? É um parâmetro bastante interessante. É claro que não é o único, a gente vai ver a ferritina, porque é
um dos parâmetros que muda mais rápido aí quando a gente tem deficiência de ferro no organismo. Tem todo um gráfico aí mostrando umas porcentagens, a queda da ferritina, mostrando os estados aí de carência nutricional, por exemplo, de ferro. A gente grava também num outro vídeo sobre isso, que é bastante interessante esse tipo de conteúdo e a relação que vai ter lá no hemograma, né? O resultado que vai ter no hemograma. Mas resumindo aí, volume corpuscular médio vai diminuir, que é o VCM, hemoglobina corpuscular média, concentração de hemoglobina corpuscular média vai diminuir, o RDW, que é a distribuição, a amplitude de distribuição das hemácias, aí, do tamanho das hemácias, ele vai aumentar, porque vai ter hemácia que é menorzinha, que é mais antiga, e as que é normal, né, que é mais antiga, e as menorzinhas aí que vão aparecendo depois, então tem distribuição diferente de tamanho. Mas também a gente conversa sobre isso numa outra aula. Já falei para você, escreve aqui se você quer alguma aula específica que a gente grava tirando especificamente a sua dúvida, beleza? Então é isso. Gostou do conteúdo? Clica aqui em curtir, deixe seu comentário que ele é muito importante para mim e para o YouTube, obviamente, né? E também se inscreve aqui no canal do IBAP Cursos, ativa todas as notificações, clica lá naquele sininho para você receber os próximos vídeos que a gente vai fazer sobre esse tipo de conteúdo aqui, trazendo todos os marcadores, aí, as substâncias que aumentam, diminuem, todos os valores que estão relacionados, por exemplo, com uma anemia hemolítica, anemia de doença crônica, anemia, por exemplo, ferropriva, anemia, outro tipo de carencial, de folato, entre outros tipos de substâncias, tá? Escreve aí, se inscreve aqui no canal do IBAP Cursos e ativa a notificação. Para eu fechar esse vídeo, eu te convido a conhecer a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde, que é o Passaporte IBAPflix. Lá você tem mais de 50 cursos certificados, todos eles com seu próprio certificado, terminou o curso, fechou 100% do curso, baixa o certificado em PDF, salva no seu computador, imprime, manda encadernar, ou seja lá o que for melhor para você nesse momento, faz a validação de repente no cartório para apresentar no concurso público, processo seletivo, tudo o que for melhor para você nesse momento, tá? Para validar horas complementares, de repente está na faculdade ou na pós-graduação, às vezes ele aceita. Então, tem que ver exatamente o que é a sua necessidade nesse momento. É claro, todos os cursos com videoaulas, materiais complementares, questões para treinar conhecimento, o meu suporte, o suporte da minha equipe, também aqui do IBAP Cursos, tá? Então, tudo que você precisar, a gente tem aqui. Cursos dentro de micro, imuno, parasito, bioquímica, hemato e muito mais. Tenho certeza que você vai gostar muito. Claro, tem mais coisa lá, treinamento de carreira e etc. Tudo bem? Tem também garantia. Se você não gostar, adquiriu, não gostou, você pede estorno dentro de 7 dias, a gente devolve o seu valor sem problema algum, tudo bem? Na assinatura anual, você tem acesso a tudo isso, tudo bem? Com uma única assinatura, você já tem acesso a todos esses cursos que eu estou citando aí para você. Lá no site, é claro, você tem a descrição dos cursos e tudo mais certinho, bonitinho. Mas se você tiver dúvida, manda uma mensagem no nosso WhatsApp que a gente explica para você sem problema algum. O link para conhecer o Passaporte IBAPflix está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado aqui, beleza? Então é isso, meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.